Olá, pessoal. Agora são 23 horas e 5 minutos do dia 13 de 4 de 2020. Mais um vídeo? Sim, mais um vídeo. Mais um vídeo. Porque é, uma coisa que eu estava notando aqui, e precisava ter falado sobre isso antes, é que tem um ponto que, em toda essa discussão sobre o coronavírus, que é a maior das crueldades do Bolsonaro. Qual é a situação que nós temos aqui? Antes de falar de qual é essa que é a maior das crueldades dele, né? Nós temos hoje uma situação de pandemia pelo mundo. Nós não sabemos como é que vai ser o mundo depois desta pandemia, quando passar essa situação de caos. Por exemplo, quando tiver uma vacina e as pessoas começarem a sair às ruas, o que é que vai ser do mundo? Né? O que que, como é que vão ser as coisas? Nós vamos ter um impacto geopolítico muito grande. Nós não sabemos, por exemplo, se vai ser o fim do liberalismo, tá? Econômico, aquele que não dá assistência para as pessoas, daquele tipo, né, que não dá assistência nenhuma para as pessoas, que a gente está vendo que esses sistemas estão sendo bastante contestados. Os estados vão ser mais, os países serão mais fechados, né? Isso aí é bem possível que aconteça. Então a gente não sabe, é isso que eu estou dizendo, a gente não sabe como é que vai ser. Mas hoje nós temos governos à direita e à esquerda apoiando ações de lockdown. Nós temos governos mais corruptos de país ou menos corruptos. Nós temos governos de países com baixíssima percepção de corrupção e aqueles com mais alta percepção. Quer dizer, nós não estamos falando de uma ação que vem para quebrar o galho de algumas pessoas. Nós estamos numa fase como se fosse numa guerra, embora o termo, a metáfora da guerra seja às vezes meio complicada, porque é uma união de pessoas, não tem contra um vírus, né? E nesse momento em que a coisa é global, o objetivo é salvar o maior número de vidas. Enquanto isso, existe essa preocupação com, com o futuro das pessoas, se o nível de desemprego vai para a estratosfera, como é que vão ser os negócios, como é que os negócios precisam se readaptar para esse novo momento, né? Então, a prioridade número 1 é salvar o maior número de vidas possíveis. E qual, então, a maior crueldade do Bolsonaro? Porque ele vende uma falsa esperança para os seus liderados. Então, o que a gente tem observado nessas manifestações desses grupos extremistas ligados ao Bolsonaro é que eles partem de um seguinte princípio. Do outro lado, contra o Bolsonaro, está uma conspiração de pessoas envolvendo governadores, o STF, a mídia, todo mundo, o Congresso, todo mundo, menos ele. Né? Menos ele e a turminha dele. Então está todo mundo envolvido numa conspiração para destruir o mandato dele. Tá, mas por que então que ele não assumiu a dianteira deste plano, como fez o Trump, como fez o Boris Johnson, como fez a Angela Merkel, né? Exatamente, como eu já tinha falado várias vezes aqui, porque ele não pode. Então, o Bolsonaro criando essa situação de obstrução, ele não tem. Ele está nessa posição confortável, em que fica gerando caos, mas também, ao mesmo tempo, ele também pode vender uma falsa esperança para os seus liderados. Então, ele vende uma falsa esperança de que não saiam às ruas e que vai ser tudo normal. Ah, é? E se ele mandar todo mundo sair para as ruas, aí conseguir que as pessoas saiam para as ruas, os casos aí escalem, o sistema entre em colapso, as pessoas fiquem ainda mais revoltadas com o governo, e aí a economia vai se recuperar muito mais, de uma maneira muito mais atrasada lá na frente. Porque uma das estimativas principais, né, que é praticamente um consenso, é de que os países que fizeram o lockdown mais cedo
eles vão poder começar a pensar em uma forma, e nós não sabemos nem como vai ser ainda, uma forma de recuperação mais rapidamente. Aqueles que demoraram para fazer o lockdown vão ter um número de casos muito maior, um pico muito maior, e vão demorar mais para ter alguma recuperação. Então ele está vendendo uma falsa esperança. Então ele é muito, é totalmente repugnante isso que a gente tem assistido, porque você está se preocupando com a economia, a gente está se preocupando com vidas. Porque, veja, quando a gente fala que nós estamos nos preocupando, porque esta é uma preocupação que vai além de direita e esquerda. Isso aqui é como se fosse uma situação de guerra. Então, imagine, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, você está lutando ali contra o Hitler. Então, não é... Gente, vamos deixar um pouco essas divergências agora, porque senão esse cara vai passar por cima de todo mundo como um trator. Pode ser que a gente cometa um erro, pode ser que a gente se equivoque aqui, né? Mas existem momentos históricos onde você pode ter, sim, interesses que vão além da mera política de esquerda e direita. Não é que isso vai acabar, não é que a esquerda e a direita vão acabar, não é isto. Não vai. Mas existem situações onde é preciso, assim, vamos nos preocupar em nos salvar, não importa se você é de esquerda ou se você é de direita, e depois a gente resolve isso aí. Então, eu estou dizendo que as ações tomadas pelos governos do mundo não estão fazendo distinção se são de esquerda ou de direita. Elas são de um nível geral, não fazem parte de uma conspiração de esquerdistas para derrotar a direita, por exemplo, ou vice-versa. Entendeu? Quem está criando essa conspiração é o senhor Bolsonaro e a sua tropa bolsonarista. Porque estão vendendo uma falsa esperança. Vão vendendo uma falsa esperança de que as coisas basta sair às ruas que a gente já resolve porque tem um bando de vilões que não estão querendo deixar a economia andar. Será que é isso mesmo? Será que as pessoas não estão preocupadas? Será que o único realmente que está preocupado é o senhor Bolsonaro? Olhem a cabeça dessas pessoas. Né? Eu cheguei a ver até uma teoria da conspiração na internet, pra vocês terem ideia. Ai, ai, ai. Assim, eu vou dizer, viu? Não é mole, não, viu? É assim, precisa ter até muita calma nesta hora, assim. Olha a tese. O mundo, a gente tem visto alguns países do mundo, a tese é essa, tá? Nós temos visto alguns países do mundo, como Espanha, Itália, cheio de casos de Covid. E aqui no Brasil não tem tantos. Só que eles estão omitindo o dado da subnotificação, né? Que aparece, assim, indícios de que as pessoas não estão sendo testadas, né? Então, mas eles omitem isso, né? Então eles dizem assim: pô, mas já que esses países estão todos ferrados e a gente não está tão ferrado, vamos sair e produzir e dominar economicamente a coisa, né? E aí a gente ganha dinheiro, o Bolsonaro vai reinar sobre todos economicamente, vai explodir, porque já que a gente não tem muitos casos, vamos sair, todo mundo para rua, todo mundo vai fazer vida normal, como se o Covid não tivesse acontecendo. E aí a gente vai lá e ganha dinheiro em cima desses países que não estão produzindo. E aí, como a gente tem esta alternativa maravilhosa, essas pessoas não querem deixar que o Bolsonaro faça isso. Chegaram até a difundir esse tipo de teoria da conspiração. Foi um amigo meu que divulgou. Tem sentido um negócio desse? E tudo inventado. Então, primeiro, pode ser sim que você se questione, olha, essa medida aqui ou outra aqui, de uma maneira decente intelectualmente. Sim. Agora, falar que você tem esquerdistas e direitistas, tirando aqueles que não são dessa tropa fanática pró-Bolsonaro, né, essa tropa bolsolavista, e essa turma do guedismo, que essa aí é uma tropa que eu vou falar. Todo mundo conspirando, querendo que a gente se ferre. Enquanto a gente está nesse isolamento que é, assim, é deprimente, é cansativo, enche o saco, sabe? Tudo é conspiração para prejudicar o Bolsonaro. A gente está se ferrando para poder prejudicar apenas o Bolsonaro. Pessoas de diferentes, veja,
Nós não estamos falando de algo vindo de um setor político, nós estamos falando vindo de várias vertentes, com orientações vindas e aprendizados vindo de vários países, de praticamente todos os líderes do mundo. É brincadeira, né? Então, a gente, veja, é deprimente você tentar fazer o melhor, se preocupar com as vidas, você ser empático em relação ao sofrimento das pessoas, mas tentando ver uma alternativa de modo que as consequências não sejam piores depois. Você não vende uma falsa esperança. Você está dizendo as coisas serão difíceis. Enquanto isto, essa turma extremista do Bolsonaro vende falsa esperança. Vender falsa esperança é de uma sacanagem. Primeiro, além de vender a falsa esperança, de que as coisas serão normais, né? Basta derrotar os vilões que não estão deixando eles trabalharem. Além de vender essa falsa esperança, ele fica inventando, pelo uso da leitura mental, esses interesses nos outros, né? Quer dizer, agora a gente que sofre ao ver, a gente sofre de vários motivos. Primeiro, primeiro o impacto que nós temos aí, nós queremos ajudar as pessoas, às vezes nós não conseguimos ajudar as pessoas do jeito que nós gostaríamos. Você vê, de repente, se você recebe um WhatsApp de alguém que você conhece e está numa situação difícil e você gostaria de poder ajudar até mais. E eles tratam todos nós que estamos discordando do Bolsonaro, nessa postura repulsiva dele, como se fossem pessoas que querem ver a economia descambar. Então, ao mesmo tempo que ele cria vilões, né, de uma maneira desonesta, em plena pandemia, ou seja, ele não quer nenhuma, ele está decidido, isso não vai mudar, ele não quer nenhuma união contra o Covid como inimigo comum. O Covid é o inimigo comum. Não, ele não quer nenhuma união contra isso. Ele quer encontrar os inimigos em outros setores da população para arrumar bode expiatório. Então, é a política realmente mais baixa nesse momento. Eu fico imaginando como é que seria o Bolsonaro numa Segunda Guerra Mundial. Não, eu quero o meu, dane-se. Não, a gente vai se ferrar, dane-se vocês, eu quero o meu. É isso? Tá, então você tem, primeiro então ele encontra vilões e depois se vende como um mocinho vendendo falsa ilusão. Essa combinação aí do discurso dele aí é extremamente moral. Primeiro porque ele não vai entregar nada do que ele está prometendo para os seus liderados. Está vendendo ilusão, vendendo pastel de vento e achando que o xadrez 4D resolve tudo, né? Então é bom que a gente tenha um pouco de consciência também aqui de todos os setores democráticos, sejam esquerda, direita, as pessoas que estão enojadas com a atitude do Bolsonaro, que talvez seja também interessante ver uma forma de, pelo menos com uma parte desses que estão sendo iludidos pelo Bolsonaro, explicar para eles de uma maneira empática, para aqueles que querem conversar, tá? O quanto o Bolsonaro está sendo imoral com os seguidores dele. Ele é o único, assim, não vou dizer que é o único, tá? Mas ele é o principal dos líderes que não passa para seus liderados a realidade da situação. Ele não fala as coisas como elas são. Porque quando você vende falsa esperança numa situação assim, você está fazendo as pessoas que estão abaixo de você de trouxas. Né? O que os setores democráticos estão fazendo? Não estão prometendo nada. Não vão tentar salvar o maior número de vidas de acordo com o que tem se aprendido aí. Sabe que a situação vai ser difícil. A economia vai sofrer com isso. E do lado bolsonarista o que se vê? Teatrinho, falsas expectativas, ilusão, xadrez 4D. Isso é de uma crueldade terrível. Então, é importante a gente pensar numa forma de comunicar para algumas dessas pessoas que ainda querem ouvir, né, do setor bolsonarista, o quanto o Bolsonaro está sendo cruel e moral com elas. Não é, assim, veja, não tanto quanto os adversários políticos, que isso aí a gente já sabe como é que é. É uma baixaria mesmo. Mas ele não respeita
os seus próprios liderados, tirando aquela curriola desse círculo interno, daqueles núcleos fechados de poder. Tirando isso, ele não respeita aqueles que seguem a ele. Quase todos que seguem ao Bolsonaro não são respeitados por ele. Uma vergonha, Bolsonaro. Então é uma vergonha para esse país. E a gente vai começar a explicar isso para as pessoas, de uma maneira clara, coerente e com argumento. Beleza, gente? Valeu, um abraço, até mais.